quando você estava falando dessas moléculas que se multiplicam, eu comecei a pensar sobre a consciência e inconsciência, se isso é uma coisa consciente, porque se não for, nós também não temos consciência, né? A consciência também é uma inconsciência. Eu acho que a consciência veio depois disso tudo, né? Então, a consciência, ela só foi surgir nesses... É difícil definir isso, né? Mas só foi surgir, principalmente, parece que em alguns organismos mais complexos. Dizem que tem algumas aves que são conscientes, né? Tem até moluscos, né, que, de certa maneira, falam que podem ter algum tipo de consciência, mas principalmente em mamíferos, né? E os primatas muito, né? Mas elefantes também têm, parece, níveis de consciência. Então, a consciência, ela pode ser quase que uma habilidade adicional que surgiu para meio que como uma consequência desse processo de disputa de evolução, né? Por quê? Porque alguns seres que eram mais inteligentes, mais conscientes de si, ou às vezes mais conscientes de grupo, entendiam melhor o outro, agiam melhor em grupo, né? Isso tudo fez o desenvolvimento de uma consciência própria, evolutivamente falando, né? E que permitiu a gente se entender. Né? Por isso que eu falo, se a consciência ela é só uma proteção dessa molécula para ela continuar existindo, no fundo a gente está se enganando com essa consciência. Ela é só... Eu acho que sim. A gente não tem consciência de verdade, é só uma proteção e a gente acha que tem consciência. E na verdade, assim, acho que a definição de consciência ela é complexa e o próprio cérebro humano, talvez ela não tenha uma consciência, e sim várias consciências, né? Tem alguns exemplos interessantes de pessoas, por exemplo, que lesionaram uma estrutura do sistema nervoso central do cérebro, né? Que ligam os dois globos do cérebro. Tá? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Tá? Eles se desligam. E eles acabam tendo meio que uma consciência própria cada um. Né? Como que é medido isso? Você, por exemplo, pergunta para o olho direito uma coisa e para o olho esquerdo outra e fala para responder. E cada hemisfério, por exemplo, você fala, você prefere, qual que é a sua cor favorita? Um hemisfério do cérebro vai apontar uma cor e, de repente, o outro pode apontar outra cor. Meu Deus. Então, e acho que se a gente for parar para refletir, para pensar, para realmente tentar, e o exame ele serve muito para autoconhecimento de um modo geral, mas se a gente for tentar muito se entender, assim, por exemplo, sabe quando eu tô com uma vontade de doce? Eu gosto Sempre de doce, o teste almoço. fala, né? No meu teste tem lá a preferência por comidas mais doces e, cara, é isso aí, o teste bateu perfeito. E às vezes eu quero comer um brownie. Sim. Eu falo, cara, que vontade de comer o brownie. Daí eu falo, não vou comer, vou querer ser saudável, é ruim comer açúcar. Deixa eu fazer outra coisa aqui para parar. Já tá a molécula mandando comer doce. De repente vem o cérebro de novo, come esse brownie aí. Falei, não, cara, não vou comer o brownie. Então, assim, a gente percebe até mesmo dentro da gente que são disputas, né, que vão acontecendo. Mas essa voz que consegue conversar com essa instrução, ela, que porra é essa? Na genética explica também? O ser humano, imagina, você ter... Na história do ser humano, ele não esteve acostumado à quantidade de açúcar, que é energia, né? Glicose e tal, que gera energia. E gordura, né? O ser humano não esteve acostumado a tanta demanda, tanta oferta, na verdade, de energia. Né? Antigamente você tinha que ir lá ficar caçando e coletando sementinha do chão e fruta para sobreviver. No máximo você conseguia fazer uma caçada ali e garantir a semana, né? Só que com essa quantidade grande de opções, né, que a gente vive nesse mundo ocidental, né, principalmente, tal, cara, o corpo fica maluco, né? O corpo fala, come doce, come doce, come doce. Se não existisse uma força maior, que eu posso falar que é algum tipo de consciência ou não, mas assim, uma área racional do meu cérebro falando, cara, se eu como muito doce, posso ter um maior risco de diabetes, né, posso desenvolver uma outro tipo de doença, né, etc. Melhor não ficar comendo tanto doce. Meu organismo ia ficar lá comendo doce todo dia.
Mas existe alguma explicação do que é essa voz? A ciência já conseguiu chegar a alguma pista? Cara, é que tem vários... O cérebro, ele realmente é composto de várias estruturas. E essas estruturas, elas têm... Eu não sou um especialista em neurociência, tá? Mas essas estruturas, elas têm um comportamento quase que próprio de si. Ela é unificado, mas tem. Então, por exemplo, pode ser uma área do meu cérebro, não vou me lembrar exatamente qual, que ela detecta essas oscilações, né? Então, tem uma oscilação, sei lá, o pâncreas percebeu uma oscilação de glicemia que, putz, baixou um pouco minha glicemia, né? Comi, mas baixou um pouco, estou precisando de energia, o organismo todo está falando, precisa de energia, vai, bate, né? Existe uma comunicação muito por hormônios no meu cérebro e essa área do meu cérebro dispara. Essa área que controla, a gente geralmente é o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente do cérebro, né? E essa é uma área que a gente fala que é a área mais consciente, a área mais nobre ou uma área evolutivamente mais recente do cérebro humano, tá? E é essa parte que talvez bloqueia ou ela briga, né, com essa outra parte mais interna. Né? Mais intuitiva, né? Mas assim, tem outras aqui acontecendo ao mesmo tempo.